Boa noite. Boa noite, Marisa. Daqui a pouco vamos começar nossa live. Estou convidando do dia. Enquanto vocês vão chegando, a gente vai aquecendo. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Parece que eu não Ana. estou enquadrada, né? Vocês estão vendo do meu nariz para baixo. Sim, Oh, meu Deus, vamos arrumar. Tinha ensaiado tudo bem. tanto. Melhorou, Carla? Estão me vendo? Tá ótima. Tá linda. Boa noite, As pessoas estão pessoal. chegando. Estamos aquecendo. Enquanto isso, eu vou me posicionando aqui para eu achar o enquadramento. Olá. Oi, Dani. A Dani falando um oi. Oh, Boa noite. olha quanto aluno, estou gostando. A campanha deu certo. Eu e o professor Anderson falando para todo mundo. Vamos lá, gente, apoiar na live. É isso mesmo. Tendo alguns colegas de trabalho aqui também, muito bacana. Boa noite, Adriana. Entrou. Boa noite, Isa. Boa noite. Estou ajeitando aqui para a gente começar. O pessoal tá participativo aqui, estão todos animados. Coraçõezinhos. Bom, a live de hoje a gente fez uma provocação, né? Então, meu professor virou youtuber. É uma brincadeira aí com essa situação que a gente está vivendo de ensino remoto e essa linguagem do youtuber que a gente tem hoje, tanta gente, essa geração, né, os nossos alunos, são os influencers, né, os youtubers hoje são os influencers, aqueles que influenciam a nossa cultura e o nosso comportamento, né? Então, a gente vamos entender, então, o que seria esse professor youtuber. Convidei a Ana Paula, que é professora, e tenho visto a Ana arrasando. Até uma mãe comentou: Ana Paula virou youtuber, sim, está arrasando no ensino remoto. Ana, se apresenta um pouquinho para a comunidade. Olá, boa noite, pessoal. Queria agradecer a oportunidade da gente discutir esse assunto, essa provocação. Veio em boa hora, né? Uma vez que a educação ela tem sido pauta de diversas discussões, a gente, em meio a essa pandemia, a gente tem ressignificado muita coisa, refletido bastante no papel da escola, o papel do professor, o papel do aluno e essa sociedade que está em constante transformação, né? Vou me apresentar. Eu sou graduada em Letras, com habilitação em Inglês, Pedagogia pela Universidade de São Paulo. E na graduação da USP, eu me aproximei bastante da discussão de currículo enquanto política pública. Eu fui membro do NIEP, que é um núcleo de pesquisa financiado pelo CNPq, e a gente se debruçava nessa ideia do qual é o papel da escola, o que a escola precisa ter em mente para a gente ter, na prática do profissional, do professor, ela ser uma prática reflexiva, que construa o saber de uma maneira significativa, né? E qual é a importância da educação enquanto uma prática para que leva à liberdade, que leva à formação, né, de cidadão. Então, lá na graduação, eu me aproximei dessa discussão e, como você sabe, Carla, o professor nunca para de estudar, né? A gente é um eterno aprendiz, então eu fui me especializando, fazendo alguns outros cursos e agora a gente está vivendo esse ensino remoto. Eu me descobri bem familiarizada com algumas ferramentas digitais e estou bem contente de estar aqui hoje para a gente discutir esse tema, que eu adoro. Que bom. Eu, particularmente, assim, tenho sentido, eu como pessoa e profissional, até uma certa dificuldade, porque eu falo, eu sempre fui bem resistente aí com, a, com a tecnologia, né, com a internet. Eu lembro uma vez que eu, numa palestra criticando o Minecraft, porque eu vi as crianças brincando muito com Minecraft, então eu fiz uma crítica
e uma mãe muito querida me mandou um e-mail me ensinando o quanto que o Minecraft pode ser interessante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sem contar que também é um game, né? Ele tem esse processo de gamificação, que é algo que hoje a educação tem usado bastante, né? Que são os desafios com recompensas, né? Então, isso engaja o aluno no processo de aprendizagem. Então, já desde aquele momento que eu acho que essa conversa tem uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a entender que era um momento de eu parar para olhar para isso, para essa resistência que eu tinha em relação à internet. Mesmo porque eu que venho de uma família de educadores, né? Minha mãe é professora, minha tia é professora, minhas irmãs são professoras, tenho primos professores, então cresci no mundo da educação, sempre ouvi a fala do professor, aquele aluno, né? Minha mãe lecionou 40 anos da vida dela, né? Então diz, o aluno de hoje não é mais o mesmo, não é como, essa geração de hoje é diferente das gerações anteriores, e é mesmo, né? Não tem. Gente, eu tô Carla, sumindo você aqui, agora voltou. sumi para vocês? Acho que agora. É isso, voltei. Então, Carla, se essa geração é diferente, a gente precisa também mudar, então, a nossa forma de lecionar, né? Não dá mais para o professor se manter da mesma maneira, né? Ele precisa acompanhar as gerações. E a gente está mesmo, né, vivendo aí uma geração, são os nativos digitais, né, que a gente nomeia. Hoje, uma criança pequena de 2, 3 anos encontra, pega um celular, consegue colocar lá no YouTube o vídeo que ele quer assistir, né? E às vezes a criança ainda não fala, mas ela já está lá, ela já entendeu como funciona aquilo, ela já entendeu essa linguagem e já consegue encontrar o vídeo. Então, realmente, mais do que nunca, estava na hora da educação fazer esse movimento, né? E se apropriar dessa tecnologia que só ajuda, né, Ana? Sim, com certeza. Esse lugar de ressignificar e até abrir mão de certos preconceitos ou resistência em trazer a tecnologia para o ambiente educacional, na verdade, não é um debate que surgiu de surpresa em meio a essa pandemia. No contexto educacional, o currículo a nível de política pública ele já vinha sendo discutido desde meados de 2015, quando o Conselho Nacional sugeriu pela primeira vez a discussão de uma base comum em pensar quais habilidades e conteúdos a gente tem que garantir, nós como educadores, né, a escola, e pensando aí na autonomia da escola em refletir sobre esse documento, que é a BNCC, né? Então a BNCC já provocou os educadores a pensar nessa nova sociedade, essa relação com essa nova geração, então desde lá de trás. Então, esse documento, para quem não é da área, talvez falando BNCC não seja claro. Eu vou tentar dar um panorama aqui muito breve, tá, gente? Então, o Conselho Nacional de Educação, ele propôs uma discussão a nível educacional, mas aí convidou também, inclusive, editoras, as universidades, algumas entidades do terceiro setor a participar. Então, foi uma construção democrática que era o momento de parar e refletir. Então, veja bem, lá atrás, em 2015, já estava se falando de uma ressignificação do papel da escola, né? A gente saiu daquele lugar da educação tradicional, que o professor era o detentor do conhecimento, e é ali que a gente vai encontrar informação e lidar com a informação, porque a gente sabe, né, que a informação hoje em dia está um clique no Google. Então, o que é a escola? Se a informação está aí abundante, inclusive a gente tem até um movimento de ter muita informação o tempo todo, a gente tem muito estímulo o tempo todo. Então, qual é o lugar da escola nessa sociedade, falando com uma geração que é o nativo digital, que é uma discussão que foi trazida pelo Steve Johnson também falando, né, que a nossa geração, nós professores, somos imigrantes digitais. A gente aprendeu a se inserir numa sociedade mediada pela tecnologia. Já os nossos alunos, eles são os nativos. Então, a criança de 2 anos já acessa o vídeo, já sabe lidar com diversos recursos digitais. Então, era o momento, sim, de pensar, parar e refletir. Então, foi feito esse convite para a sociedade e esse documento ele foi se modificando. Recentemente, a gente teve uma última alteração que trouxe muito forte o aspecto da cultura digital. Então, agora, a escola não pode mais
falar em educação sem falar do desenvolvimento dessa competência da cultura digital, que é dialogar com essa geração que usa essa tecnologia, mas tirar ele do receptor e transformar ele num produtor de conhecimento, ele ser crítico, ele ter um uso da tecnologia, se apropriar disso de maneira reflexiva e crítica. Então é aí que entra a escola. Eu queria só comentar sobre o Minecraft que você citou na sua fala. É Sim. engraçado mesmo. A gente costuma associar o entretenimento a algo que não é educativo, que não traria benefício, né? A gente tem essa resistência mesmo. E é engraçado que hoje em dia algumas escolas, inclusive o Sermac, trabalha com capacitação de professores usando a plataforma Minecraft para educação. Então, olha a mudança no paradigma, né? A gente valorizando aí a tecnologia como um recurso que veio agregar a nossa prática. Já vou Como uma falar ferramenta, mas que é um debate muito legal também, mas eu acho que aí a gente pode deixar mais para frente. é uma ferramenta que não substitui, né? Ela é uma ferramenta, não substitui o professor, né? Acho que a tecnologia não substitui o papel do professor, como você estava dizendo, né? Porque é isso mesmo, né? Hoje o professor não é aquele o que mantém a informação, né? E o transmissor da informação, mesmo porque a gente sabe, em muitos estudos também da psicologia, que a aprendizagem se dá quando ela é significativa, né? Então, hoje, o aluno é o centro do processo do próprio aprendizado. O professor é aquele, como dizia o Rubem Alves, é aquele que provoca espantos, né? Ele é o provocador, é o que gera a problematização, o que mobiliza o aluno a pensar para poder encontrar soluções. Uma prática que a gente já usa, inclusive no Sermac, é a aula invertida, né? Então, esse aluno já pesquisa antes, ele pesquisa a informação antes, a informação, a temática curricular, né? E depois ele vai para a sala de aula vivenciar, experimentar, trocar, analisar, refletir sobre aquele tema, criticar, né? E essa é realmente a função da educação hoje e o recurso tecnológico nos traz muitas possibilidades em relação a isso, né, Ana? Sim, as possibilidades são diversas e a maneira que a gente olha agora para o processo de aprendizagem é diferente também, né? Se a gente for pensar o tempo de atenção e o professor, ele está nesse lugar da mediação, como você pontuou, e ele é essencial e insubstituível mesmo. Nenhuma tecnologia vai chegar ao ponto de substituir o professor, porque é uma figura essencial, importante na aprendizagem, no aprendizado para fazer essa mediação do conhecimento, essa curadoria de informação, possibilitar essa prática da proficiência nessa nova linguagem, né? Porque a gente pensa em linguagem, em ser proficiente, como se fosse uma mera a gente decodificar os fonemas, grafemas, então eu sou proficiente na minha língua. E hoje em dia a gente vê que não, né? A gente trabalha na perspectiva do multiletramento. Então, você ser um cidadão crítico, que você sabe olhar para uma informação e entender a origem, a intenção, de onde ela vem e para onde ela quer chegar. E além disso, pensando no cidadão como o ser inserido na sociedade, o que é estar inserido numa sociedade que traz a cybercultura, a tecnologia, e que a gente tem práticas simples que são intermediadas pela tecnologia, né? Então não tem como a gente discutir esse lugar do aluno, do profissional do futuro, sem pensar em capacitação digital e entender criticamente essa nova linguagem. Né? Até porque é isso, são plataformas que você usa em duplas, onde você estimula o trabalho em equipes, onde tem trocas, onde no mesmo momento o aluno já está ali trocando, construindo o mesmo documento, né? Conversando e construindo o mesmo documento, que é a tendência mesmo ali do trabalho, né? Das profissões futuras. Eu costumo dizer que esse aluno de hoje, né? Quem vai solucionar todo o histórico dessa crise que a gente está vivendo, né? Então é uma geração importantíssima aí para ir solucionando todas as questões que está presente hoje, né? Sim, Porque essa pandemia vai deixar histórias, né? Eu vejo mesmo assim, às vezes tem uma resistência, né? Eu li eu lembro quando eu fiz pedagogia, eu li um livro, foi um divisor de águas para mim, que é
não saber é formidável, né? E traz essa crítica, né, do professor que mantém, né, ele é dono do saber, então ele também tem uma rigidez dentro daquele saber dele de não se propor coisas novas, né? De alguma maneira, essa pandemia, para quem ainda estava se adaptando às tecnologias, a pandemia falou, agora é a hora, e o professor hoje está correndo atrás para conseguir dar continuidade a esse ensino remoto, né, Sim, Lu? eu acho que faz parte da profissão. A gente precisa se reinventar, a gente precisa estar sempre em contato com os estudos e o que a academia diz, o que as pesquisas na área da educação dizem. E tem até uma fala que eu acho bárbara, levando em conta isso, né, desse cenário de pandemia e incerteza. Quando a gente pensa na BNCC, que é esse documento que norteia aí, que traz diretrizes para a gente pensar o que é a escola, qual é o nosso papel, a gente fala assim, que antes era um convite a gente pensar na cultura digital, agora os professores foram convocados, é ali na marra, agora é hora de aplicar todos esses anos de estudo, de debate, de reflexão, e é isso que é bacana, né, na educação. A gente não pode, em momento nenhum, se cair naquela zona de conforto e achar que a gente já sabe tudo, porque não? Porque a gente está aí vendo que a gente tem que se reinventar e cada desafio que essas gerações vão trazendo para a gente é o momento de refletir a prática, voltar alguns passos e pensar o que dá certo e o que não dá, quais as ferramentas que são válidas, o que veio para agregar, né? Mas eu acho que é uma discussão bem positiva, viu, Carla? Você estava falando sobre aula invertida e todas as ferramentas, né, que vêm ajudar o ensino. Eu gosto bastante e eu costumo discutir com os colegas como os professores eles têm agora uma facilidade enorme que antes o processo de avaliar uma turma ele era longitudinal, né? Então, ele não acontecia de maneira imediata e instantânea, então a gente tinha as avaliações formais, mas lógico, o contato diário ali com o aluno para ir avaliando o aprendizado dele. E agora o que a tecnologia fez foi otimizar o tempo do professor e também trazer o dado preciso. Então, se eu passo uma atividade para um grupo, eu consigo ali na hora gerar um relatório para saber quais os alunos estão com mais dificuldade em certos conteúdos, quais alunos estão tendo sucesso, então eu posso avançar. Então, eu consigo trazer esse diagnóstico muito em termos matemáticos, assim, confiáveis, números, né, estatísticas e individuais de cada aluno e assim pensar numa trajetória para esse aluno específico e também no meu grupo. Então, o que está dando certo com esse grupo? O que eu preciso voltar em termos de conteúdo que não ficou muito claro? E isso, assim, para os professores foi uma revolução mesmo, porque a gente sabe como a gente é cuidadoso com a avaliação. Quando eu digo avaliação, não é a avaliação formal de tirar de 0 a 10, né? É olhar para a sua prática e refletir, né, através de alguns parâmetros, se o aluno está se apropriando ou não. E a tecnologia, diversas plataformas têm feito isso de uma maneira que é surpreendente e veio para agregar. Rápida, eficiente, faz na hora, né? Em tempo real, Sim, e é muito não preciso. tem mais aquele processo do aguardar. Quando a gente pensa nesses dados que a gente consegue gerar, de inúmeras variáveis que a gente consegue jogar ali na plataforma, a gente consegue comparar dados e comparar desempenho de um semestre para o semestre que a gente está trabalhando, de anos anteriores. Então, eu acho que essa é uma revolução. Tem autores que vão falar que é a revolução da comunicação, mas eu acredito que também que seja a revolução da educação. Agora é o momento da gente transformar e é muito legal de ver como os educadores, eles estão imersos nisso, né? Então, a gente tem uma rede de apoio, uma rede de ajuda. Se você coloca no Google ferramentas digitais, tem diversos professores que se disponibilizaram em estar ali compartilhando, trazendo ideias. Ali no Sermac também, os colegas estão sempre juntos, pensando. A gente nunca deixa de pensar em como melhorar, né? E agora isso veio muito forte. E as ferramentas são inúmeras, né? E elas engajam, são divertidas, né? São lúdicas e tem ainda essa possibilidade de interação, né? A educação já vinha falando sobre isso, né? As metodologias ativas, né? A inserção aí da tecnologia, o ensino híbrido, né? Que é
essa troca entre momentos online para momentos presenciais, né? Então, de alguma maneira, a pandemia acelerou e trouxe, de fato, a possibilidade de mudanças aí deste paradigma que a educação estava precisando, né? Não dá mais para a gente ensinar com a lousa, né? Aquele ensino de outras gerações, com toda certeza, né? Agora, uma coisa que eu acho importante também a gente frisar é que hoje a gente tem o acesso, o aluno, de fato, ele tem o acesso à informação, como você estava falando, né? Basta a gente entrar aí no Google, a gente já procura, né? Então, aquela informação curricular. Então, de fato, a função do professor volta a ser o que é mesmo educar, né? Eu costumo dizer que o professor ele é um conhecedor de humanos, né? Essa é a especialização do professor, né? Ele conhece gente, porque cada aluno aprende de uma forma diferente, a gente aprende mesmo de maneiras diferentes, né? Por metodologias diferentes, né? A gente tem habilidades e facilidades diferentes nesse sentido, né? Então, o professor ele tem que ter essa maestria de entender o seu aluno e de buscando caminhos que favoreçam aquele aprendizado. Então, eu falo assim, ó, o educar, né? Ele vem do educar, que é o conduzir para fora, conduz o aluno para o conhecimento, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa também ter essa crítica, porque a gente tem um excesso de informação, e como eu estava contando lá do livro, né? Saber demais nos acomoda e talvez não seja, não instiga, né, essa busca. Além da gente ter um excesso de informação, a gente tem informações falsas também, né? Porque a internet tem, a gente está aí numa discussão política no nosso país em relação às fake news, né? Ou informações que têm ali uma intenção por trás, comunicativa, que precisa de uma crítica. Então, como você disse hoje, o letrado, mais do que nunca, a gente precisa saber ver a informação, né, pesquisar essa informação, entender as fontes da onde a gente está pesquisando essa informação e ter essa crítica em relação ao que está chegando. E aí acho que a função da escola tem sido essa, né? Além das questões éticas e morais, né, as regras digitais, porque existe uma ética digital e que é muito confundida pelo jovem, né? Você tem percebido isso nas aulas, Ana? Carla, o finalzinho da sua fala cortou para mim, mas eu acho que eu consigo enganchar aqui. A gente está falando né, dessa ética, esse lugar da escola e do professor, mas do que tudo nessa mediação, né, da informação, como um curador mesmo, e olhar e refletir de uma maneira crítica. Eu concordo totalmente. É importante frisar que a tecnologia jamais vai substituir o professor, né, nessa relação. É importante, sim, a gente tem visto agora, pensando nesse momento atual que a gente está no ensino remoto, né? E o que é o futuro da tecnologia? A gente fala do ensino híbrido e das metodologias ativas que vão vir aí com tudo. O ensino híbrido é isso, a gente usar a tecnologia para agregar e trazer mais um recurso e para a sala de aula, para a gente ter uma adequação com todos esses recursos, mas também com a mediação do professor. O professor olhando para toda essa disponibilidade de material, disponibilidade de informação junto com o aluno e pensando criticamente, né? Essa é a verdadeira prática, é o nosso objetivo maior. Eu queria falar um pouco da educação, Carla, que ficou lá para trás. Posso falo agora ou acho melhor a gente... Pode falar, Ana, pode falar, claro. A gente acabou entrando nesse assunto, eu queria só comentar como é legal a gente estar na gamificação e existe um mito da gamificação ser apenas a gente trazer um prêmio, trazer umas perguntas em formas de quiz e virar um prêmio, né? Porque é o que vem à nossa mente quando a gente pensa num game, ter aquela coisa da competitividade, aí muitos se perguntam qual é o intuito de trazer uma competitividade se a gente fala numa sociedade colaborativa, da empatia, e não é nada disso, né? A gamificação, ela traz elementos e técnicas do jogo, então tem esse entretenimento sim, mas é numa linguagem de engajamento e motivação individual, no sentido de você encontrar os seus limites, encontrar o que te motiva a fazer diversas ações, determinados objetivos que você vai conquistando. Então, através dessa narrativa de conquista pessoal, você vai conquistando também em grupo. Então, não tem a gamificação da educação que a gente fala,
não é a competição, ela é o engajamento em grupo, mas através de conquistas individuais, o sistema de recompensa. Eu tenho visto algumas discussões falando sobre a gamificação, e eu achei até engraçado que um dos autores que estavam discutindo naquela mesa redonda, ele trouxe que a gente tem a gamificação no nosso dia a dia, porque tem gente que tem até aplicativo de beber água instalado no celular. Então a gente precisa de uma recompensa quando bebe um copo de água, que é a coisa natural, né? Então é a gente usar desse elemento, essa narrativa do jogo, que ela entretém e ela tem um objetivo muito claro e específico. Mesmo se o seu objetivo maior for complexo, quando você quebra em etapas pequenas e você vê que você está realizando, você se sente super motivado em ir para outra etapa. E é essa a ideia da gamificação que eu acho fantástica. Eu acho que tudo que vem para o agregar. reforço, né? Sim, sim, esse sistema. E também é excelente com crianças que têm dificuldades, que passam por situações de dificuldade de aprendizagem também, né? Porque é um Sim, reforçador ali de continuidade. é muito legal, é muito válido mesmo. Qual era o outro tópico? A gente falou de avaliação, né? Agora a gente está falando do professor nessa mediação. É isso, com certeza é refletir sobre a prática e ajudá-los a receber essa informação como um leitor crítico, né? Da mesma forma que a gente ensina a proficiência dos fonemas e grafemas, a gente vai ensinar ele a se apropriar dessa informação e o que fazer com ela, de onde ela veio, qual é o objetivo, e o aluno produtor também, né? Isso é muito importante, porque se a gente for pensar na comunicação da nossa geração, era a TV transmitindo para vários, né? Para muitos. Agora, você transmite um conteúdo, o aluno pode ter um canal e falar para o mundo. Então, o que é isso que ele vai falar? O porquê falar e como falar, né? E também é muito importante, e é isso, eu acho que é aí o lugar da educação também. A gente vê também essa importância, né, que eu estava falando da ética digital, né? Mesmo porque a gente tem um desenvolvimento durante o nosso processo de compreensão de ética e moral, né? Então, a ética é a gente ter essa consciência, essa autonomia do que é certo e errado e agir de formas corretas, né? E agir de formas corretas, não porque tem um outro olhando, mas é porque eu internalizei o certo, o que é certo, né? Então, é a minha ética, né? E a gente tem um processo de desenvolvimento de ética. Então, a criança, ela ainda não tem essa ética internalizada, ela não tem essa autonomia de discernimento, né? O adolescente também ainda está num processo, ele já tem um pouco, mas ele ainda precisa de um terceiro, ele precisa de uma pessoa, de um adulto, de algumas referências, né? Então, é fundamental que a gente também acompanhe as crianças, né, na interação. Então, a gente está falando da importância aí da tecnologia, que ela empodera, ela agrega, mas ainda a gente precisa orientar essa criança, acompanhar. Então, o pequeno precisa ser um acompanhamento vigiado, porque a internet ela tem também essa discussão, né, a gente fala na internet coisas, às vezes, que a gente não falaria presencialmente, né? Às vezes ela dá uma sensação de que aquilo que eu estou postando, ou até que não vão saber que fui eu, né? Ou uma expressão diferente. Então, eu tenho visto muito jovem, né? Então, meninos de 11, 12 anos, o pré-adolescente, eles formam grupos no WhatsApp e aí eles perdem um pouco essa percepção do respeito ao próximo, né? Fazer figurinha, porque é muito divertido a gente fazer figurinhas. Compartilham memes que às vezes são memes que têm informações ali, às vezes racistas, informações preconceituosas, né? E eles ainda não têm esse discernimento dessa leitura e dessa crítica. É fundamental. Inclusive, a gente tem visto os adultos também nessa dinâmica, né? Então, às vezes formam um grupo e começam. Os grupos têm regras, né? A gente precisa entender aquele. Quando a gente entra num grupo de WhatsApp, ele tem uma intenção e aquele grupo tem uma regra ali de convivência, uma regra social. Então, essa também é uma discussão que eu acho que traz para a educação, que é a educar aí para as mídias, né? A educação digital, de como que a gente se comporta na internet também é uma temática para as escolas e fundamentais, e os professores têm sido maravilhosos aí nesse processo. Né? Sim, Ainda mais agora com o ensino remoto, a gente precisa o tempo todo ir lembrando eles
de como que a gente se comporta, de como é que a gente se comporta aí na internet, nesse encontro virtual, né? Sim, o universo da internet, ele ilude mesmo, né? A gente acha que por a gente não tá no contato pessoal, a gente pode extrapolar e às vezes se comportar de uma maneira que a gente não se comportaria ali no pessoal. Então, esse conjunto de regras eu acho que é importante sim ser falado, a gente não pode concluir, achar que já está dado e óbvio, porque às vezes o que é óbvio para o adulto, aliás, muitas vezes nem para o adulto, né? É óbvio, ele precisa sim ser trazido para o debate, ser discutido com os alunos, e ainda mais nesse momento que eles estão se apresentando nesse mundo digital, estão aprendendo a se comportar, estão a como se comportar, eu digo não o comportamento, né, aquela coisa behaviorista, mas eu digo assim, como se portar e dialogar, conviver no mundo digital, né? Que ele também tem regras e também deve ter o respeito acima de tudo, a ética acima de tudo, né? A gente precisa sempre debater sim com os nossos alunos, é importantíssimo. Esse resgate de valores, né? O resgate de valores, de convivência, de ser e estar. Uma coisa que também é muito comum hoje se discute muito que a gente existe a partir do momento que você posta na internet, né? Então, se eu vou comer, eu tenho que postar lá o que eu estou comendo. Se eu vou fazer um passeio, eu tenho que postar lá o meu passeio, né? A gente só existe se aquilo for postado, se aquilo for. E isso vai trazendo uma ilusão de uma vida, de uma perfeição na vida, né? Porque ninguém vai postar lá, a gente triste, ninguém vai postar, né? Então vai dando uma ilusão de uma perfeição, que precisamos ser perfeitos, que precisamos estar aí 100% sempre feliz, né? Então também eu tenho visto nas aulas uma certa vergonha do aluno de participar, porque é o encontro real, né? Então a gente até questiona e fala assim, nossa, mas eles postam tanta coisa na internet, eles estão o tempo todo trocando, né, em grupos virtuais, e agora na participação online da aula tem uma certa vergonha, uma certa inibição, mas é porque é a abertura, né? É uma abertura de uma intimidade, né? A abertura da casa. Para o professor também é a abertura de uma intimidade, né? Porque eu estou falando aqui, eu estou na minha casa, estou mostrando a minha parede, como é o som do lado da minha casa. Então, isso também está presente e acho que é válido também conversar sobre isso com o aluno, tendo essa consciência aí para o adolescente dessas relações. Né? Não somos 100% felizes, né? A gente já discutiu isso em outras lives, né? E é importante também que esse jovem, na sua formação integral, vá entendendo isso, né? Que somos compostos por dias felizes, dias tristes, por qualidades, por defeitos, enfim. Assim que a gente aprende, né? Sim, essa relação virtual, ela veio no primeiro momento, os alunos se relacionando através das redes sociais, que tem sim essa ilusão da perfeição, do rosto sem espinha, e aí agora a gente em contato com eles através do ensino remoto, a gente tem visto diversas outras questões que nos chamam a atenção, né? Que a identidade que a gente constrói na internet, a gente precisa estar muito atento também para não se deixar afetar, achando que o que a pessoa posta ali nas redes sociais é a vida real. A vida real ela tem muitos outros pormenores e a gente precisa aceitar, sim, a tristeza e a felicidade, os momentos de alegria. Carla, acho que você travou para mim. Pessoal, Eu vocês estou estão te ouvindo. Carla, você está me ouvindo? Acho que agora você voltou. Pessoal, vocês estão vendo? Carla, tá me ouvindo? Eu tô te vendo. Acho que agora foi. Não? Não escuto. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Manda no bate-papo, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir? Ah, eles estão falando que travou, Carla.